Está no ar o seu Bíblia Fácil, seja muito bem-vindo aqui à TV Novo Tempo. Muito obrigado por me deixar entrar aí na sua casa para a gente estudar a Bíblia juntos. E eu estou aqui no cenário da Novo Tempo com os meus convidados para a gente avançar no nosso conhecimento a respeito do Espírito Santo. Mas não apenas no conhecer o Espírito Santo, mas especialmente no se relacionar com o Espírito Santo, se deixar ser usado pelo Espírito Santo para que ele possa nos guiar, como é a proposta dele, né? Nos guiar até toda a verdade. E se você está assistindo aqui o Bíblia Fácil e gostaria de participar conosco aqui no cenário um dia, é muito fácil, você pode se inscrever no site novotempo.com/participe Bíblia Fácil. Você coloca lá os seus dados, às vezes demora um pouco, mas se for da vontade de Deus, você vai acabar chegando aqui para a gente estudar a Bíblia juntos aqui no cenário do Novo Tempo, tá bom? Nós também temos as nossas redes sociais. O nosso Instagram é o @Bíblia Fácil. Nos segue lá, a gente coloca trechos do programa, informações dos bastidores, você vai gostar. E também tem o nosso Facebook, que é facebook.com/bibliafacil.nt, ok? E nós estamos aqui para mais um episódio, esse é o nosso segundo, e sejam bem-vindos vocês. Eu espero que vocês estejam bem. Nós estamos já na segunda semana do nosso estudo bíblico a respeito do Espírito Santo. E eu vou pegar aqui a minha Bíblia para a gente começar o nosso estudo. Antes da gente orar, eu só quero lembrar vocês uma coisa importante, né? O nosso tema de hoje é o Espírito Santo e a produção da Bíblia. E eu quero lembrar que nós estamos em território santo, né? Lembrando o Êxodo 3:5, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Estudar sobre o Espírito Santo é mais do que ter informações sobre ele. Eu vou bater nessa tecla a temporada toda, porque saber o que a Bíblia diz não é suficiente, se isso não transforma a nossa vida, né? Tiago diz que os demônios sabem sobre Deus e até estremecem quando ouvem o nome de Deus. Mas isso não tem nenhum tipo de ação salvífica na vida deles, porque eles rejeitaram a Deus lá no passado, né? Então, conhecer sobre a Bíblia é mais do que ter informações, é ter essas informações e deixar que Deus transforme a nossa vida. Por isso eu quero convidar você de casa também, para a gente orar, para a gente começar o nosso estudo de hoje. Senhor, nós estamos aqui com a Tua Palavra em nossas mãos e nós te pedimos que o Santo Espírito, sobre quem nós falaremos agora, ilumine a nossa mente e nos ajude a chegar no recado, na mensagem que o Senhor quer que nós cheguemos, Senhor Deus, que esse nosso estudo bíblico, de alguma forma, transforme a nossa vida e a vida das pessoas que estão nos assistindo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos para o nosso estudo de hoje e eu quero começar com essa frase aqui. O homem não conheceria nada sobre Deus se ele não tivesse escolhido se revelar. Veja, Deus é um ser infinito, onipresente, onipotente, e nós não temos, enquanto seres humanos, capacidade de alcançar Deus. Então, Deus, ele resolveu se revelar a nós. Portanto, nós não conhecemos tudo de Deus. Não caberia tudo de Deus em, quase 2.000 páginas que tem uma Bíblia, né? Eu não sei quantas páginas tem nessa aqui, mas é mais ou menos por aí, né? Mais de 1.000 páginas numa Bíblia. E Deus não caberia em 1.000 páginas, nem 2.000, nem 20.000 páginas, porque Deus é infinito. Então, nós conhecemos sobre Deus aquilo que Ele quis revelar para nós. E mais do que isso, nós só conhecemos sobre Deus aquilo que é importante para a nossa salvação. Talvez você tenha perguntas sobre Deus para as quais você não tem respostas. Eu tenho algumas perguntas sobre Deus que não tem resposta na Bíblia, né? E é um perigo danado a gente tentar inventar respostas para as perguntas que Deus não revelou. Que às vezes a gente chega em coisas que beiram a loucura, né? Então talvez você de casa também tenha perguntas para as quais não existem respostas. E essas perguntas serão respondidas na eternidade, né? Nós passaremos 1.000 anos no céu, diz a Bíblia, depois a eternidade na nova terra, e aí a gente vai ter tempo de perguntar tudo sobre Deus, né? Uma vez vieram me perguntar se Adão tinha umbigo. Gente, eu não sei, não sei. Não tem nada. Mas essa pergunta, essa resposta não é importante para o plano de salvação. Porque para que a Bíblia foi feita?
para nos contar sobre o plano da redenção. Né? Tem outras informações que não estão aqui, porque não eram importantes para o plano da redenção, que a gente vai poder perguntar depois para Deus. E nós vamos falar hoje exatamente sobre a construção da Bíblia, ok? Então, você aí de casa está com a sua Bíblia? Pega aí e talvez você tenha perguntas assim, por que eu posso crer na Bíblia? Né? Por que a Bíblia é um livro confiável? Como foi que o Espírito Santo participou dessa composição da Bíblia, tá bom? E nós vamos começar pela criação, né? Deus estava lá na criação e Ele se revela para a gente através da criação. Salmo 19:1 é um texto clássico para dizer que Deus se revela a nós através da criação. Antes da gente ler o texto, pode ir abrindo a Bíblia aí no Salmo 19:1. Existem duas grandes categorias da revelação de Deus na teologia. É a revelação geral e a revelação especial de Deus. O que é a revelação geral de Deus? É essa revelação que Ele faz através da natureza, através da nossa consciência, né? É uma revelação geral de Deus, sem muita especificidade. E a revelação especial de Deus está na Bíblia e em Jesus Cristo. Então, quando você quer conhecer coisas gerais sobre Deus, você pode olhar para a natureza. Não é que Deus está na natureza, isso seria panteísmo, né? Mas quando a gente olha para a natureza, nós percebemos que há um Deus que criou aquela natureza. Mas se você quer informações mais específicas sobre Deus, você tem que ir para a revelação especial, que é Jesus Cristo, e nós conhecemos Jesus Cristo através da sua palavra. Então o Salmo 19:1 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quando a gente olha para a natureza, a gente percebe que há um Criador. E quanto mais você estuda a natureza, quanto mais você estuda ciência, né, as ciências naturais, mais você percebe que é preciso que alguém tenha projetado aquilo. Né? Existem as duas grandes vertentes de explicação das origens, né, que é o evolucionismo e o criacionismo. São dois modelos de explicação, nenhum dos dois provados pela ciência. Né? Então, se por acaso você de casa já ouviu alguém dizendo que o evolucionismo é provado pela ciência, eu preciso dizer que nunca foi, porque a prova científica nas ciências naturais é você observar o fenômeno acontecendo. Né? Vocês que são ainda das ciências médicas aí, né? Vocês já devem ter andado em laboratório, tem um farmacêutico, 2 dentistas aqui. Você sabe que no laboratório você vai ver a coisa acontecendo, você faz testes. Mas ninguém nunca viu o processo evolutivo acontecendo. Então não tem provas científicas. Também ninguém estava lá para ver a criação. Então são 2 modelos de explicação da natureza, mas nenhum dos dois provados cientificamente, né? Mas quando a gente olha para a natureza, a gente vê várias evidências de que há Deus, de que há um projetista. Existe inclusive um ramo da ciência chamado de design inteligente. Tem muitos que creem num design inteligente, mas nem creem em Deus. Eles só olham para a natureza e dizem assim, isso aqui tem que ter sido criado por alguém, não dá para ser coincidência. Né? Então Deus se revela através da natureza. Muito bem, Deus também se revela através das Escrituras. A natureza, a revelação geral, as Escrituras, a revelação especial de Deus. E a gente pode ver isso aqui em João capítulo 5, versículo 39. Jesus estava repreendendo os fariseus, mas na repreensão ele falou uma coisa interessante, ele diz assim, examinais as Escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Os fariseus respeitavam muito a Bíblia que eles tinham na época, que era o Antigo Testamento. E Jesus está dizendo, olha, vocês examinam a Bíblia buscando a vida eterna, pois essa Bíblia testifica sobre mim. Né? Então, a Bíblia também é uma revelação de Deus. E aí eu repito o que eu falei no começo, o que nós conhecemos de Deus está aqui. É por isso que tem algumas perguntas, como a do umbigo de Adão, que eu prefiro dizer que eu não sei. Por quê? Porque nós somos sempre tentados a responder alguma coisa quando nos perguntam. Aqui no Bíblia Fácil já aconteceu algumas vezes, né? A pessoa me fazia uma pergunta e não há revelação sobre a pergunta. Bem, eu posso querer dar uma, assim, de inteligentão aqui e dizer assim, não, vamos deduzir aqui. Mas, gente, do ponto de vista de Deus, deduzir é um perigo. Por quê? Porque se Deus não revelou, é porque não é importante para a nossa salvação agora. E um dia Ele vai nos informar, tá bom? Então, ele se revela através da Bíblia.
E ele também se revela através dos relacionamentos, faz parte da revelação geral de Deus, ok? Tem um texto bíblico para isso, Salmo 103, versículo 13, que diz assim: como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Aqueles que são pais e mães aqui sabem que quando nasce um filho, a gente começa a entender mais o amor de Deus. Isso aconteceu comigo muito claramente quando o Daniel nasceu, que é o meu primeiro filho, e com o Luca, logicamente, também, que é o segundo. Se Deus nos amar só como a gente ama os nossos filhos, Ele já nos ama demais, não é? Só que a Bíblia diz que Deus nos ama mais do que nós amamos aos nossos filhos. Então, quando a gente percebe assim, ó, o seu filho está doente, isso já deve ter acontecido com você. Você preferia que você estivesse doente, não é isso? Ele está sentindo uma dor, eu preferia que eu sentisse essa dor. É Deus olhando para a gente, dizendo assim, olha, vocês estão sofrendo, mas eu fui sofrer a dor de vocês. Então, quando a gente olha para os nossos relacionamentos, especialmente de pai e filho, a gente também compreende a revelação de Deus. E em Jesus, que é a revelação especial de Deus. Você quer conhecer a Deus? O próprio Jesus falou isso, né? Falou para Tomé, quem vê a mim, vê ao Pai. Né? Então, se você quer saber como é Deus, você olha para Jesus, aquilo que está descrito na Bíblia. João 14:8. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E aí Jesus falou: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido, quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não é que Jesus e o Pai fossem a mesma pessoa, nós vimos isso semana passada, né? São pessoas distintas, mas eles são tão semelhantes em propósito, são tão semelhantes em caráter, que quem vê um, vê o outro. Esses dias eu estava na rede social, né, e aí alguém me mandou um recado assim, falando sobre o Espírito Santo. Mas como é que a gente pode dizer que o Espírito Santo é uma pessoa se a gente não vê o Espírito Santo? E aí eu repliquei, mas olha, a gente também nunca viu o Pai, e a gente sabe que o Pai é uma pessoa. Mas a gente não precisa ver alguém para a gente saber que essa pessoa existe. Vocês nunca viram a minha esposa, mas se eu descrevê-la para vocês, vocês não vão dizer, não, você está mentindo, ela não existe, não. Não vão dizer isso, né? Porque as características de uma pessoa apontam para a sua existência. E é por isso que a gente sabe que o Pai existe e que o Espírito Santo existe, porque nós sabemos das suas características. Mas eu vou dar uma pausa aqui, porque como eu disse para vocês e para você também, tem muita coisa que a gente não entende. E às vezes eu estou aqui envolvido com a minha explicação e passo rápido por um ponto que talvez você queira se aprofundar. E você está aí na sua casa dizendo assim, não, pastor, volta para aquele ponto que eu não entendi direito. Então eu vou te oferecer esse material aqui, a revista Esperança, Espírito Santo, e aqui tem esse conteúdo que eu estou dando para você estudar com calma. São quase 100 páginas, muito bonitas, coloridas, com informações, textos bíblicos, explicação de teólogos, para você conhecer mais a doutrina do Espírito Santo. Vou mostrar aqui, posso mostrar aqui na 1? Ó, você vai receber essa revista na sua casa, de graça. Os Anjos da Esperança já pagaram pela produção dessa revista e já pagaram, inclusive, pelo envio para a sua casa. Está pago. Você só precisa pedir. Você vai pedir por pelo menos 3 canais. Tem o site novotempo.com/escola bíblica. Lá você faz o seu cadastro, pede o guia de estudos e vai para a sua casa. Você também pode ligar no horário comercial para 0 operadora 12 21 27 31 21. Você vai conversar com a nossa equipe de atendimento, vai fazer seu cadastro e vai para a sua casa sem custo algum. Ou você pode mandar uma mensagem para esse WhatsApp que está aparecendo aqui. Manda uma mensagem e diz, eu quero a revista do Espírito Santo, ou o guia de estudo bíblico do Espírito Santo. E aí nós vamos instruir você a fazer o seu cadastro para que você receba na sua casa sem custo algum. Nós estamos no 2º episódio dessa temporada, então dá tempo você pedir ainda, chegar para você ir conferindo, estudando junto conosco com esse guia de estudos. Vamos lá, então, Jesus Cristo é a revelação especial. Agora, a outra revelação especial é a palavra de Deus, a Bíblia. Nós conhecemos a Deus através da Bíblia. Em Êxodo 34, 27 está escrito assim, ó, disse mais o Senhor a Moisés, escreve estas palavras, porque segundo o teor destas palavras, fiz aliança contigo e com Israel. Amigos, a ordem para produzir um livro
foi do próprio Deus. Por quê? Porque ele queria que as suas instruções se perpetuassem até chegar a nós. Especialmente nesse período aqui que Moisés estava recebendo essa revelação, a tradição oral era muito forte, né? Então, as histórias de pai para filho iam passando veja, a tradição oral era muito importante, mas às vezes você perde um detalhe ou outro quando você vai contar uma história, né? Aquela história do telefone sem fio, né? Você perde uma história, às vezes muda uma palavra e tal. Então, Deus pediu que fossem registradas algumas coisas para que nós pudéssemos ter como base. É lógico que não está tudo registrado. Você vai lá para o final do Evangelho de João, João diz assim: se eu fosse registrar tudo o que Jesus fez, não caberiam em todos os livros do mundo. É lógico que ele usou uma hipérbole, né? Mas Jesus fez muito mais coisas, falou muito mais coisas do que está escrito aqui. E por que está escrito isso aqui? Porque o Espírito Santo disse: isso é necessário para que as pessoas sejam salvas. Depois tem a eternidade toda para a gente conversar com Jesus sobre ele. Então, muito bem, sobre a produção da Bíblia. Foi um longo período de 1.600 anos, envolvendo cerca de 40 autores de profissões e localidades diferentes. Muitos desses autores nunca conversaram entre si. E essa é uma evidência da divindade desse livro. Por quê? Porque mesmo não conversando entre si, não combinando versões, a Bíblia tem uma unidade que vai de Gênesis a Apocalipse. E mesmo as informações que são diferentes na Bíblia provam que ela é divina. Por exemplo, lá nos Evangelhos, você tem uma passagem que diz que Jesus curou 2 cegos. E na passagem paralela, diz que ele curou 1 cego. Opa, tem um erro na Bíblia. Não, isso é uma prova de que os evangelistas não combinaram a versão. E se você vai, por exemplo, para um tribunal, você pega 2 testemunhas e elas duas falam a história igualzinha, com todos os detalhes iguais, você vai dizer, eles combinaram as versões aí. Então, quando a gente vê, por exemplo, os evangelistas falando de 1 cego, 2 cegos, é porque cada um deu uma ênfase diferente. Nos 4 evangelhos, por exemplo, você tem Mateus que escreve para provar que Jesus é o Messias do Antigo Testamento. Aí você vê Marcos, ele escreve para provar que Jesus é superior aos deuses romanos e ao próprio imperador, né? E ele é o servo sofredor. Aí você vem com Lucas escreve para provar que Jesus é aquele que veio salvar o mundo, a todos, né? Inclusive os gentios. Você pega João escreve para provar a divindade de Jesus. Então, cada um escreveu com a sua perspectiva. Por isso que a gente tem versões diferentes da mesma história. Mais ou menos 40 autores. E o Espírito Santo é o verdadeiro autor das Sagradas Escrituras, no sentido de que ele inspirou a mente dos profetas. Como foi o processo de inspiração? Esse assunto do processo de inspiração daria um programa inteiro, tá? Então a gente vai resumir aqui. Porque algumas pessoas creem que a Bíblia foi ditada. E essa é uma coisa complicada. Por quê? Porque se houve um ditado, o Espírito Santo falou, escreve exatamente essa palavra. Nós temos o problema de 2 cegos e 1 cego. Porque o Espírito Santo teria ditado coisas diferentes. Então, não combina com a Bíblia, né? Então, como é que a gente entende a inspiração do Espírito Santo? Ele inspirou o pensamento e o profeta escreveu com as suas palavras. Por quê? Porque é o recado divino na linguagem humana. Se Deus tivesse escrito a Bíblia com a sua linguagem, talvez a gente não entenderia. Então, ele inspira a mente do profeta e o profeta escreve com as suas palavras. Por isso que a gente tem na Bíblia, por exemplo, o Senhor é o bom pastor. Ou o Senhor é o meu pastor no Salmo 23. Ou lá em João capítulo 6 e 7, ele é o bom pastor. Ele é o pão da vida. Por quê? Porque precisava entender. Eu fico imaginando, sabe quem? João vendo a cidade santa, em Apocalipse. E ele olha a cidade santa, ela é linda, linda, maravilhosa. E ele diz, meu Deus, eu não tenho palavras para descrever. A cidade santa é parecida com uma... E ele lembrou do quê? Da noiva. Toda noiva é bonita, né? Está ali no casamento, toda noiva é bonita. Então ele diz assim, parece uma noiva ataviada para o seu marido. A cidade santa é uma noiva? Não é. Ela estava com véu e grinalda? Não. Mas a coisa mais bonita que tinha na mente de João para descrever a cidade santa que ele estava vendo
era uma noiva ataviada para o seu marido, para o seu noivo. Então, o profeta usou a linguagem humana para descrever aquilo que o Espírito Santo o influenciava. Pode falar. O Espírito Santo, né, orientou, inspirou, né, os inspirou. autores. Aí Lucas também foi inspirado pelo Espírito Santo, mas ele escreveu bem lembrado. O livro Ele dele, pesquisou. entrevistando as pessoas. Exatamente. Não foi isso? Existem várias, muito obrigado por ter lembrado isso. Existem várias formas de inspiração, né? Por exemplo, Isaías, ele recebeu visões, Daniel recebeu visões, não é? Lucas, ele pesquisou e o Espírito Santo ajudou ele a selecionar os materiais, os melhores materiais. E existem diversas formas de inspiração. Alguns conversaram face a face com Deus, como é o caso de Moisés, né? Então, sim, existem diversas formas de inspiração. Muito obrigado por ter lembrado isso. Tá? Muito bem. O Espírito Santo esteve presente na produção, supervisão e preservação do texto bíblico. E eu quero destacar a questão da preservação. Se teve um livro odiado na história da humanidade, foi o texto bíblico. Durante a Idade Média, tentaram destruir a Bíblia. Na Revolução Francesa, tentaram destruir a Bíblia. E Deus preservou a Bíblia. E eu quero falar de eu não sei se eu coloquei aqui no slide, mas eu quero adiantar aqui. Você quer falar? Depois eu toco aqui nos escritos do Mar Morto, mas pode falar. Acerca do Espírito Santo, sobre a inspiração, né? Os evangelhos, né? Cada um foi escrito para um público-alvo da época, né? Então, ele meio que... Ele direciona para aquele público, direcionava, né? Exatamente. Então, isso é muito importante também, né? Falando sobre a preservação da Bíblia, durante muito tempo, especialmente na Idade Média, né, até 1947, 46 mais ou menos, disseram assim, não, durante a Idade Média a Bíblia foi alterada. E aí ficava essa suspeita, será que o que nós temos aqui é exatamente o que foi escrito lá pelos autógrafos, né, ou nos autógrafos pelos autores iniciais? E aí em 1947 ou 48, agora não me recordo bem, foram descobertos os escritos do Mar Morto, né, na região de Qumran. Dentro das cavernas, descobriram vários rolos com textos bíblicos que datavam de 100 a.C., 150 a.C. E aí os inimigos da Bíblia disseram assim, agora nós vamos provar que a Bíblia que nós temos hoje não é igual à Bíblia que foi escrita lá. E eles começaram a traduzir. E quanto mais eles traduziam, mais os inimigos da Bíblia ficavam caladinhos, porque tinha 1000 anos de diferença, né? Mais de 1000 anos. E a diferença entre o que a gente tem e o que estava escrito lá era de 2%. Por exemplo, palavras que não foram entendidas, ou palavras que estavam meio apagadas e tal, mas 98% era igualzinho. Então, o Espírito Santo preservou a Bíblia do jeito que ela foi escrita para chegar até nós. Muito bem. Olha esse texto aqui de Amós, capítulo 3, versículo 7. Essa é uma amostra de como Deus tinha a intenção de revelar as coisas para a gente. Porque ele diz em Amós, capítulo 3, versículo 7. A quem disse Deus revelaria seus segredos antes de agir? Agora sim, Amós 3, 7. Certamente o Senhor, Deus, não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. E aqui mostra a misericórdia de Deus, né? Porque qual é a obrigação que Deus tem de revelar alguma coisa para a gente? Nenhuma. Por isso que a gente tem que ter cuidado de dizer assim, olha, agora eu vou pedir uma revelação de Deus. Não é você que pede revelação de Deus. É Deus que na sua sabedoria diz assim, eu vou te revelar alguma coisa agora. Porque a única coisa que a gente deve pedir de Deus é a misericórdia dele para ele não nos fulminar na hora, né? Então, Deus, ele escolheu revelar as coisas aos profetas. E o profeta é exatamente esse homem ou a mulher que recebe a mensagem de Deus e passa. É tanto que na Bíblia tem pelo menos 2 sentidos para a palavra profeta. O profeta é aquele que recebe a mensagem de Deus e a transmite, ou aquele que simplesmente transmite a mensagem de Deus. No sentido bíblico, o que eu estou fazendo aqui agora é proferir uma profecia. Por quê? Porque eu estou abrindo a Bíblia e dizendo o que Deus falou. Eu não sou um profeta que recebe visões, revelações, porque eu estou usando a revelação que Deus já deu. Então, na Bíblia você vai encontrar profetas que ouviram a voz de Deus e falaram para o povo, e profetas que apenas abriram a Bíblia e revelaram o que Deus já tinha falado aqui, ok? Muito bem, de acordo com Davi, quem era a fonte da sua revelação? Segundo Samuel, capítulo 23,
versículo 2. Vamos ler esse texto. Diz assim: o Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra estava na minha língua. Davi escreveu a maioria dos salmos ali, e ele está dizendo que quem revelou para ele foi o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor é aquele responsável por inspirar os profetas, ok? É lógico que Deus, o Pai e o Filho, o Pai e o Filho também estavam envolvidos nesse processo, mas na Trindade ficou a função do Espírito Santo fazer a revelação bíblica. E o que significa a palavra revelação? Significa descobrir. Então você tem uma coisa que está coberta e a revelação de Deus é descobrir aquilo. Veja, são verdades que já estavam ali, mas que a gente não conhecia. Então Deus vem e descobre essas verdades e entrega para a gente. Nós, seres humanos, não inventamos verdades. Nós, seres humanos, apenas recebemos as verdades de Deus que Ele descobriu para a gente. Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, alguns cristãos são tentados a dizer assim: Deus me revelou uma coisa. E o que Deus revelou para a pessoa está em contradição com o que a Bíblia diz. Bem, aí não é verdade, porque a verdade é essa, que foi descoberta por Deus. Você entende isso? Mas tem mais coisa, hein? A gente volta daqui a pouco com mais sobre o Espírito Santo e a produção da Bíblia. A Bíblia é o meu manual de vida. Então, eu não conhecia a Bíblia. Quando me apresentaram o Evangelho de uma maneira diferente, daí eu percebi que faltava algo, de eu me interessar mais, pela palavra, de me aproximar do Senhor de uma forma mais simples. Eu sei que vai ser um turbilhão de mensagens, né? Mas eu sei que eu vou aprender muito, vou sair daqui muito edificada e tirar algumas dúvidas também. Eu sei que eu vou aprender. Eu busco conhecimento, conhecer um pouco mais, ser um pouco mais orientado, porque eu gosto muito de estudar, de ler. Eu tenho várias Bíblias em casa, de várias versões, mas sozinho, por mais iluminado que sejamos, a gente não consegue entender, compreender. Então, eu sempre busco entendimento, busco uma iluminação. Eu acredito que participando dessa temporada eu consiga me aprofundar um pouco mais. Eu sei que eu vou sair daqui mais edificado e mais preparado também para que eu possa transmitir isso para outras pessoas do que eu aprendi aqui. Estamos de volta com o segundo bloco desse nosso episódio do Bíblia Fácil e nós estamos falando a respeito do Espírito Santo e da produção da Bíblia. E esse é um capítulo, o segundo capítulo desse nosso guia de estudos, a Revista Esperança, o Espírito Santo. E é o segundo capítulo. Deixa eu mostrar aqui para você, eu não sei se o meu amigo aqui da câmera consegue pegar, mas eu vou abrindo aqui no capítulo 2. Para você, ó, cadê? Bem aqui, ó. É esse aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. O capítulo 2 dessa revista corresponde ao segundo episódio que nós estamos estudando aqui. Então, as informações que eu estou passando, tem todas aqui para você se aprofundar, estudar com muita calma. E esse guia de estudos pode ser seu sem custo algum. Os Anjos da Esperança já pagaram a produção e o envio para sua casa. Você pode pedir agora no site novotempo.com/escola bíblica. Ou você pode mandar uma mensagem para esse WhatsApp que está aparecendo aqui, ou você pode ligar no horário comercial para 0 Operadora 12 21 27 31 21 e a gente manda para a sua casa sem custo algum. Muito bem, vamos voltar aqui com o nosso assunto. Você quer fazer um comentário? Pode falar. O senhor disse pouco tempo atrás sobre os profetas e profetisas. A Igreja Adventista tem a escritora Ellen White como uma profetisa. E eu fico na dúvida, a revelação, ela cessou ou ela continua até hoje e continuam tendo os profetas, mesmo não canônicos? Excelente pergunta, excelente pergunta. E a gente percebe que a pessoa conhece só do jeito que pergunta, né? Porque ele usou uma expressão aí muito importante, que é profetas canônicos, e tem os profetas não canônicos. Você encontra na Bíblia, por exemplo, profetas canônicos, que estão no cânon, na Bíblia. Isaías, Jeremias, Ezequiel e tal.
Você encontra profetas não canônicos, que são profetas, mas nunca escreveram nada na Bíblia. Tem Elias, Eliseu, são profetas, mas nunca escreveram nada na Bíblia. E a Igreja Adventista entende o ministério de Ellen White como ministério profético, e a gente entende que a revelação, ela continua sendo feita, né? Lá o livro de Provérbios, e agora não me lembro a passagem específica, diz que é como a luz da aurora, que vai ficando mais clara, mais clara. Então, Deus continua com os seus profetas. É tanto que Jesus fala lá em Mateus capítulo 7, que nos últimos tempos existiriam falsos profetas e, portanto, verdadeiros profetas. Qual é o papel da profecia de Ellen White na profecia? Ela tem vários textos dizendo que ela não substitui a Bíblia, que ela não acrescenta nada à Bíblia, mas que ela veio nos ajudar a compreender mais da Bíblia. Inclusive, ela diz assim, se as pessoas estudassem a Bíblia de maneira certa, com afinco, não precisava dos meus testemunhos. Então, ela não acrescenta nada à Bíblia. Eu não consigo me estender aqui, daria um programa inteiro, mas tem um programa na temporada... Eu não lembro o nome da temporada agora, produção, depois vocês me ajudam aí. Na temporada que eu gravei, tem um programa só sobre o dom de profecia, isso, Em Busca da Verdade. A temporada Em Busca da Verdade tem um programa só sobre o dom de profecia, que aí da metade do programa para o final eu falo sobre o dom profético de Ellen White e como ele é. Ele não substitui a Bíblia, não está acima da Bíblia, como ela fala, é uma luz menor que nos ajuda a vir para a luz maior. Mas a profecia continua, a Bíblia deixou aberta para que existam novas revelações. Só um detalhe, as novas revelações não podem contradizer o que está na Bíblia. Você não pode chegar um profeta e dizer assim, agora você pode ter 3 mulheres, porque na Bíblia está dizendo que é só uma, gente, só uma. Uma é suficiente para a gente se ocupar a vida toda. Então, a profecia nova não pode contradizer a profecia mais antiga, tá bom? Muito bem, então vamos lá. Olha, um exemplo aqui de como o profeta fala sobre coisas do futuro, às vezes sem saber. No Salmo 22, a gente não vai ler agora por causa do nosso tempo, mas no Salmo 22, você vai encontrar as palavras que Jesus falou na cruz. O salmista não sabia que estava escrevendo sobre o que Jesus falaria lá na cruz do Calvário. Mas depois, quando Jesus falou, a gente percebeu que a profecia do Salmo 22 fala sobre ele. Então, é só um exemplo de como os profetas vão se completando, a profecia vai progredindo. Você pegou o microfone, você queria falar? Pode falar. Em relação à revelação. Desculpa voltar. Sim, tranquilo, sem problema. Eu fui convidado há uns 4 meses atrás para uma igreja, uma conhecida minha. Sim. E chegando lá nessa igreja, ela já tinha uma faixa bem grande, culto da revelação. Então eu percebi que algo de estranho ia acontecer, né, nesse local. Sim. Em determinado momento, a pastora começou a se dirigir às pessoas e passar uma revelação. Sim. E eu achei estranho, porque primeiro dia que eu fui visitar, e ela já chegou a mim, eu fiquei assim, será que é de Deus? Será que realmente é porque eu sou visitante? Então a gente deve ter muito cuidado em relação a esse tipo de revelação, né? Se realmente vem do Espírito Santo de Deus, é revelação de homens. Esse é um detalhe importante, né? Acho que o primeiro ponto é assim, quem escolhe revelar, não dá para a gente marcar a hora da revelação, entendeu? Assim, venha na terça, que terça Deus vai revelar coisas, porque quem escolhe revelar é Deus. Agora nós podemos avaliar um profeta. Não é nosso tema hoje, mas eu posso deixar aqui como uma tarefa de casa para você procurar. Nesse programa que eu citei lá, tem isso. Existem provas bíblicas de um profeta de Deus. Então ele precisa falar de acordo com a palavra, os frutos dele precisam ser correspondentes àquilo que Deus espera. Você não pode ter um profeta que os frutos da vida são completamente divergentes, né? O que ele fala precisa acontecer. Então, existem provas bíblicas de uma profecia. Mas eu sempre vejo com muito receio quando você diz assim, olha, Deus vai me revelar uma coisa e aquela revelação causa vergonha ao outro, aquela revelação não é para edificação do outro, né? Então, realmente tem que ter muito cuidado com isso, né? Mas eu acho que esse ponto de nós não podemos marcar data para a revelação de Deus, porque é Ele quem revela, é importante de saber. Surgiu essa dúvida porque é o que eu percebo, assim, que vocês são vocês são diferentes em relação a... Vocês têm uma reverência total à palavra de Deus. Então, a vida de vocês são baseada
no que está na palavra. E eu fiz aquela pergunta porque eu vivenciei uma experiência diferente e aquilo me marcou, né? Eu vi que tinha algo de diferente ali que não condizia com a palavra de Deus. E por isso que me motivou a fazer essa pergunta. E eu fui esclarecido pelo pastor Felipe. Ok? Mas vamos para frente aqui. Mais sobre o Espírito Santo. Então, através do dom profético, Deus tornou conhecida a sua vontade. E o Espírito Santo também fez a supervisão da Bíblia. Porque, como eu disse para vocês, ele inspira o pensamento do profeta, mas ele confere se o que o profeta escreveu realmente corresponde àquilo que ele queria falar. E é por isso que você pega um texto de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia a ser, ou melhor, Jó, né? Jó foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. Você pega um texto de Jó e ele combina com o Evangelho de João, por exemplo, que foi o último livro da Bíblia a ser escrito. Então, como isso aconteceu? Porque o Espírito Santo estava supervisionando o texto bíblico. E 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, nos mostra isso. Esse é um texto fundamental sobre como o Espírito Santo supervisionou a construção do texto bíblico. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Quando Paulo escreveu isso para Timóteo, o que já estava fechado? O cânon do Antigo Testamento. Né? Os 39 livros do Antigo Testamento já estavam fechados. Então ele está se referindo ao Antigo Testamento, mas também ao que estava sendo produzido, inclusive a sua própria carta. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, quando você quer ensinar alguém, você tem que ensinar a partir da palavra. Você quer repreender alguém, se repreende a partir da palavra. Você quer corrigir alguém ou educar alguém, tem que ser a partir da palavra. Amigos, o ministério evangélico, e quando eu falo ministério evangélico aqui, eu estou englobando católicos também. Por quê? Porque quando eu falo de ministério evangélico, eu estou falando da Bíblia, tá bom? O ministério do reino de Deus precisa ser baseado na Bíblia. Porque se você sai da Bíblia, você começa a entrar na sua opinião, no que eu acho, no que eu gosto, no que eu não gosto, e isso é muito perigoso. No reino de Deus, a autoridade é da Bíblia, ok? 2 Timóteo 3,16. Agora, 2 Pedro 1,21, um texto bem parecido, diz assim: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. E veja, a gente estava falando sobre isso, né, André, nesse instante. Nenhuma profecia foi dada por vontade humana. Não é o ser humano que diz assim: Senhor, agora eu quero fazer uma revelação aqui. Vamos, Senhor. Age aí, Senhor, que eu quero fazer uma revelação. Não é assim que acontece. Nenhuma profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Por isso que eu tenho muito cuidado com o culto da revelação, porque pode ser que Deus não queira revelar nada naquele dia, entendeu? Não dá para marcar data. Vamos lá. O Espírito Santo inspirou os profetas a escrever a Bíblia. Então veja, o Espírito Santo inspira a mente do profeta, supervisiona a escrita e também ajuda a escrever. O que significa a palavra inspiração? No grego é theopneustos. Aqui tem duas palavras, theos, que é Deus, e pneu, fôlego. O sentido literal da palavra é o sopro de Deus. Mas lógico que isso é uma representação, e nós vamos ver na semana que vem, eu acho, sobre os símbolos do Espírito Santo, e um dos símbolos do Espírito Santo é o sopro. Né? Então aqui, a inspiração é como se Deus tivesse soprado na mente dos seres humanos a sua palavra, ou a sua ideia, e os profetas escreveram aquilo. Então, o verbo inspirar provém do termo latino inspirare, que é soprar. As Escrituras são resultados do sopro divino, da ideia divina, ok? Muito bem. E o Espírito Santo trabalhou também na mente do profeta para que ele escrevesse. João 14,16 diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco. Só relembrando uma coisa que a gente falou, acho que semana passada, que é muito importante, que é a questão do alós e do heterós. O outro Consolador, aqui, outro Consolador, é alós parácletos.
no grego. Alós Paráclitos. Por que alós? Porque alós é outro igual a ele. Então, uma observação importante. Você não pode olhar para o Evangelho e ver Jesus falando uma coisa e depois vem um profeta e contradiz o que Jesus disse. Por quê? Porque o Consolador que veio é alós, é igual. Eles têm o mesmo princípio, a mesma ideia. É por isso que os escritos de Paulo combinam com os Evangelhos. Vocês sabem que os escritos de Paulo foram escritos primeiro que os Evangelhos, né? Primeiro Paulo escreve, ou que a maioria dos Evangelhos, né? Paulo escreve por volta do ano 60 e depois os discípulos, Marcos já tinha sido escrito, mas Mateus, Lucas e João escrevem depois. E eles combinam. Por quê? Porque é o alós, é o outro Consolador que é igual, ok? E Deus trabalhou na preservação das Escrituras. E essa parte, para mim, é uma parte muito especial. Porque eu amo esse livro, eu sei que vocês amam também esse livro. Você de casa também ama a Bíblia. E a Bíblia foi o livro mais odiado e mais amado da história da humanidade. Eu gosto de histórias, por exemplo, como a história dos valdenses. Lembra da história dos valdenses? Era um povo da Idade Média, que recebeu esse nome por causa do seu líder, Pedro Valdo. E eles amavam a Bíblia, mas já estava naquele período que a Bíblia estava reclusa ao ambiente eclesiástico, né? Então era proibido que as pessoas comuns tivessem a Bíblia. Essa Bíblia só chega na mão das pessoas já no período da Reforma Protestante, século XVI, XVII. Então, o que os valdenses faziam? Eles copiavam, primeira coisa, eles ensinavam para os seus filhos para decorarem livros inteiros da Bíblia. A história dá conta de que se você juntasse algumas crianças dos valdenses, você teria a Bíblia toda na cabeça deles. Porque a ideia é que, se tirarem a coisa escrita de nós podemos reproduzir a Bíblia. Isso era lindo demais, né? Outra coisa que eles faziam, eles copiavam pequenos trechos da Bíblia em papéis, prendiam assim na bainha que chama, né? Aqui na roupa, costuravam, e eles iam vender livros de porta em porta. E quando eles encontravam alguém que eles percebiam que gostava da Bíblia, que eles poderiam ter um acesso maior, eles abriam a roupa assim, né? Tiravam o cantinho da roupa e entregavam textos bíblicos para as pessoas. Só que isso era perigoso demais. Por quê? Porque se eles fossem descobertos, eles seriam mortos, torturados, né? Na Idade Média você tem alguns instrumentos de tortura que são muito assim, aterrorizantes. E muitos valdenses morreram porque estavam pregando a Bíblia. Né? Não só valdenses, como um outro grupo chamado de huguenotes, gente que pregava a Bíblia e tinha tanto amor que dava a vida pela Bíblia. E eu acho isso interessante porque hoje a gente tem 5, 6 Bíblias em casa. Né? Eu gosto de colecionar Bíblias diferentes, assim, eu tenho várias Bíblias em casa. E a gente tem tanto acesso à Bíblia e estuda tão pouco a Bíblia. Né? Talvez você aí na sua casa tenha uma Bíblia aberta no Salmo 91 na sala da sua casa. Quantas vezes você folheou essa Bíblia para ler o Salmo 92, para ler o Salmo 90, para ler os Evangelhos? A gente tem Bíblias em casa e a gente não estuda, né? E a gente perde uma riqueza infinita. Né? Pode falar. Eu vou confessar algo que me incomoda. Sim. Várias, hoje, na atualidade, novas traduções, novas versões. Tem que ter cuidado o senhor com falou isso. ter bastante Bíblia, eu tenho 6 em casa, cada uma em uma versão. E isso me incomoda, porque você vê mudança de termos. Eu sei que no contexto quer dizer a mesma coisa, eu sei disso, eu entendo. Mas me incomoda, porque acaba mudando palavras que às vezes a gente entendia de uma outra forma. E você tem que ter cuidado com essas versões mesmo. Sim. Por isso que quando você estiver estudando a Bíblia, assim, essa palavra aqui nessa tradução ficou legal. Coloca a Bíblia um do lado do outro. Vamos ler três traduções, vamos ler 4 traduções diferentes, porque aí a gente chega no denominador comum. E se o negócio pegar mesmo, aí a gente apela para recursos que a gente já tem hoje para estudar o grego, o hebraico, que aí a gente tem o sentido mais literal, né? Mas, por exemplo, tem algumas Bíblias que não são tão boas para o estudo bíblico. Já te dou a palavra. Por exemplo, vocês conhecem a Bíblia A Mensagem? Ela é excelente assim para você ler os provérbios, os salmos, porque tem uma linguagem muito legal, né? Assim, só que ela é uma paráfrase da Bíblia. Ou seja, o autor bíblico, esse escritor da Bíblia A Mensagem, ele pegou a Bíblia já traduzida e ele disse, olha, eu acho que hoje essa frase seria dita desse jeito. Então, é uma Bíblia legal para ler os salmos, os provérbios,
Mas não é uma Bíblia legal para você estudar profecia, por exemplo, porque ela está muito longe do texto original. Então, cada um tem uma versão, mas a comparação delas é importante. Mas essa sua observação foi muito legal. A gente estava falando das questões das diferentes traduções, e a Bíblia de King James, ela usa a terminologia o advogado como Espírito Santo. Essa terminologia está correta? Poderia ser utilizada? Então, o advogado, ele se afasta um pouco. Paráclitos pode ser traduzido também como advogado. Mas aí você se choca com outro texto bíblico que diz que Jesus é o nosso advogado, né? Então, seria... Por isso que a maior parte das Bíblias não traduzem como advogado, traduz como consolador. Então, é por isso que eu falo das comparações da Bíblia, porque você pega assim, olha, essa palavra está estranha. Vamos ver como os tradutores fizeram? E aí você vê que a maioria traduziu como consolador e não advogado. É que no grego, paráclitos também pode ser advogado, porque advogado é aquele que está do seu lado, então é paráclitos, né? Então, essas comparações bíblicas são importantes. E aí você vai para o original e ajuda. E aí você diz assim, mas pastor, eu não entendo grego e hebraico. Então, deixa eu confessar para vocês, eu também não. Mas a gente tem recursos hoje, né, para você pegar textos bíblicos e comparar com o original. Inclusive Bíblias que já vêm as interlineares, né, que vem um texto grego e vem o texto em português, às vezes em inglês. Então, tem muitos recursos. Pode falar. Então, falando de versões, né, eu li que Deus tem prazer na morte do justo, né? Uns falam prazer. Esse texto é um texto que é traduzido de diversas formas, né? Aí, numa que eu li, Deus se entristece na morte do homem. Prazer e tristeza, como se diz, entendeu? É bem Você diferente. tem, porque eu já li esse texto em diversas traduções, até aquele texto do Salmo que diz que Deus não tem prazer na morte do justo. Tem outras versões que diz que Deus tem alegria na morte do justo e outros que Ele não tem prazer na morte do justo, né? E aí você vai para o original e lá está escrito realmente que Deus se entristece com a morte dos justos, né? Mas no sentido geral do texto, tem prazer. Ele tem prazer porque o justo morreu nele, vai ressuscitar e tal. Então você depende muito da interpretação do tradutor. A maioria das Bíblias que a gente usa, as mais tradicionais, foram traduzidas pelo João Ferreira de Almeida, que era um padre, né? Então, mas hoje você já tem a Nova Versão Internacional, que eu uso muito. Tem a Nova Versão Transformadora, que foi de pouco tempo agora. Mas essas versões, comparem, né? A gente tem muita... Inclusive, no nosso site, o biblia.com.br, tem comparação de versões da Bíblia para você estudar. Por isso que a Bíblia não é um livro para ser lido. A Bíblia é um livro para ser estudado, tá? Porque e vivido, né? E vivido, exatamente. Muito bem. Então, olha, nós teríamos muito mais coisa para falar aqui. Falei um pouco sobre os valdenses. Mas o que a gente precisa entender aqui hoje é que a Bíblia foi um livro inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo e preparado para nos salvar, né? É lógico que quem nos salva é Jesus, mas a gente encontra Jesus aqui, né? Então, nosso convite hoje para vocês e para você de casa também é que você estude a palavra. Aqui na Novo Tempo, você já percebeu, né? Aqui na Novo Tempo a gente estuda a palavra de Deus de maneira detida, com muito cuidado, com muito respeito pela palavra. Inclusive, a gente diz aqui que tem textos que são mais complicados. E a gente admite isso, e a gente estuda com mais cuidado esses textos. Agora, veja, às vezes a gente se apega tanto aos textos complicados que a gente esquece de viver os textos mais fáceis da Bíblia. E a Bíblia tem muitas verdades que são fáceis de se entender. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus ama você. A Bíblia diz que Jesus veio morrer no seu lugar e que Ele quer te dar a vida eterna. São verdades simples da Bíblia que a gente pode estudar e compreender. Nesse livro você encontra Jesus e em Jesus você encontra salvação. Que tal fazer um compromisso com Deus de estudar mais a Bíblia e de aceitar o que a Bíblia diz? Faz isso enquanto você ouve essa música. Às vezes Deus nos diz, fique em silêncio e espera meu agir, minha graça
resposta. Às vezes Deus nos diz, siga em frente, mas Ele diz, eu vou com você. Às vezes só sentimos Sua presença como uma brisa e descansamos e confiamos. Às vezes Deus vem como um fogo e destrói todos os inimigos. Poderoso quebra as cadeias, rompe os grilhões e diz: esteja em silêncio, eu sou o teu Deus, estou no controle de tudo, eu sou o teu Deus, a guerra é minha, eu queimo os carros no fogo, estou no controle de tudo, eu sou o teu Deus, eu sou o teu Deus. Às vezes Deus nos diz, fique em silêncio e espera o meu agir, minha graça é a resposta. Às vezes Deus nos diz, siga em frente, mas Ele também diz, eu estou com você. Às vezes só sentimos Sua presença como uma brisa e descansamos e confiamos. Às vezes Deus vem como um fogo e destrói todos os inimigos. Poderoso quebra as cadeias, rompe os grilhões e diz: esteja em silêncio, eu sou o teu Deus, estou no controle de tudo, eu sou teu Deus, a guerra é minha, eu queimo os carros no fogo, estou no controle de tudo, eu sou teu Deus, eu sou o teu Deus. O maior trecho da Bíblia é dedicado a ela mesma. O Salmo 119. Ele é todo sobre a Bíblia, ele tem centenas de versículos aqui. O Salmo 119 tem 176 versículos, todos eles dedicados à Bíblia. Aqui no versículo 9, por exemplo, diz assim: como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? E no versículo 11 diz: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. No versículo 105, tem aquele conhecido verso, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Amigos, no reino de Deus, o que tem autoridade é a Bíblia. Como eu falei para vocês no outro programa, no reino de Deus, a minha opinião não tem valor algum. Tem que estar aqui. E às vezes isso é complicado, sabe por quê? Porque às vezes a gente descobre coisas aqui que estão em oposição a crenças que nós temos. E o que a gente faz quando a gente descobre algo assim? Bem, um cristão que ama Jesus, ele diz: se é assim que está escrito, então é assim que vai ser.
Você também está disposto a fazer isso? Então eu quero orar por você, para que você tenha coragem de dizer, se a Bíblia fala, então eu vou seguir. Senhor Deus, às vezes não é fácil, Pai, mudar as nossas convicções, mas em nome de Jesus eu peço que o Espírito Santo atue em nossa vida, para que nós nos submetamos à Tua palavra. Se aqui diz que é sim, será sim. Se aqui diz que é não, será não. E nós queremos viver assim, até o dia de nos encontrarmos contigo, Pai. Nós pedimos a Tua ajuda para isso. Pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.